pessoas! Hoje iremos falar sobre Katherine Johnson, uma norte-americana que trabalhou na NASA. Ela foi cientista aeroespacial, física e matemática. E segundo o diretor administrativo da NASA, Jim Bridenstine, ela foi uma heroína norte-americana. Ela foi uma mulher sensacional que viveu na Virgínia, nos Estados Unidos, e olha, realizou cada coisa que mudou o sentido da humanidade, gente. Então, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos sobre as próximas personagens históricas que eu vou falar. Deixa o seu like porque a história dela merece esse reconhecimento e já compartilha com seus amigos para que todos eles fiquem sabendo sobre essa mulher que trabalhou na NASA e revolucionou os feitos das missões espaciais. Então agora vem comigo e vamos conhecer um pouco mais sobre ela. Katherine nasceu em 26 de agosto de 1918, no oeste da Virgínia, nos Estados Unidos, em uma cidade chamada White Sulphur Springs. Ela era filha de um madeireiro e de uma ex-professora e foi uma de seus 4 filhos. Essa família prezava muito pela educação dos seus filhos. Eles acreditavam que todos os seus filhos deveriam ir à escola. Mas, nessa época, quando eles viviam no estado da Virgínia, eles viviam numa situação de segregação racial muito intensa. Lembrando sempre que o estado da Virgínia é um símbolo dessa segregação racial. O que é a segregação racial? Quando um estado impõe diferenças de raças, quando pessoas de raças diferentes não convivam porque uma raça é superior à outra. E era o que acontecia no estado da Virgínia nessa época em que ela viveu. Então ela vai, durante a vida, passar por várias adversidades em relação a isso, porque ela era uma mulher negra. Então, lá no comecinho já começam as primeiras dificuldades. Quando ela chega na 8ª série, mesmo sendo um gênio já declarado por todos os seus professores, que diziam que em todos os seus anos lecionando nunca tinham visto uma mente tão brilhante com os números como ela não poderia continuar a escola, porque naquela cidade só existiam escolas para negros até a 8ª série. E acabava ali. Ela não poderia completar o seu ensino médio e nem ir à faculdade por ser negra. Mas os professores disseram que em outra cidade haveria uma escola que aceitaria ela concluir o ensino médio dela e adentrar a faculdade porque ela era muito genial. Então, aos 14 anos de idade, ela vai se formar no ensino médio no condado chamado Kanawha, também na Virgínia. E ela vai dividir a sua vida durante esse ensino médio nos verões, nas férias, entre a sua cidade natal e durante o tempo de aulas nessa cidade onde ela faz o seu ensino médio. Aos 15 anos de idade, ela vai entrar na universidade, que hoje é a West Virginia University. Ela foi a primeira mulher negra a cursar essa faculdade. Ela fez todas as matérias que envolviam matemática, todas que envolviam matemática. E quando ela se formou aos 18 anos, em 1837, ela se formou com nota máxima, tanto em matemática quanto em francês, que eram as suas matérias principais. Quando ela sai da faculdade, ela vai se mudar para uma cidade também na Virgínia, onde ela vai se tornar professora de francês e de matemática durante alguns anos. Lá, ela vai se casar com seu primeiro marido, que depois de um tempo vai morrer com uma doença, deixando ela viúva com 3 filhas para criar. Nesse meio tempo é quando ela vai entrar na NASA. Durante esse período em que ela ainda era professora, ela vai descobrir através de algum parente, vai ficar sabendo que existiria um concurso feito para encontrar mulheres negras, chamava um setor especial, em que elas precisariam de matemáticas e elas seriam calculadoras humanas, eram como eles chamavam essas pessoas que trabalhavam nessa área. Dentro da NASA para fazer cálculos que as máquinas ainda não eram capazes de fazer nessa época. Então ela vai lá, ela vai atrás desse concurso e ela consegue uma vaga no time da NASA e em 1953 ela começa a trabalhar lá. Até 1958 ela foi uma calculadora humana ou como eles chamavam, computadores humanos. E depois desse período, entre 1958 e 1986, que foi quando ela se aposentou, ela trabalhou como técnica aeroespacial. Agora eu vou citar para vocês uma lista dos fatos mais importantes que aconteceram com ela nesse período quando ela trabalhou dentro da NASA. Todo o legado que ela deixou e por que ela é considerada uma heroína norte-americana até os dias de hoje. Sim, o legado dela é surpreendente.
Então agora vamos ao número 1. Antes de listar quais foram os fatos mais importantes dela dentro da NASA, eu quero falar que ela escreveu uma autobiografia que foi lançada em 2019 e que eu vou deixar o link aqui na descrição para você encontrar se você quiser. Ela conta toda a trajetória dela na visão pessoal, como ela se sentia em relação a toda a segregação racial que existia dentro da NASA, banheiros separados, prédios separados, como ela passou por todas essas adversidades e como ela amava os números de uma maneira assim surpreendente. Ela costumava dizer que ela amava os números e os números a amavam, e por isso ela não via apenas como matemática. Tudo para ela eram números, e por isso ela se tornou assim uma pessoa incrível. O primeiro fato que vai fazer ela crescer dentro da NASA se dá pelo fato dela saber geometria analítica. Eles precisavam de uma pessoa que soubesse geometria analítica da maneira avançada, que só ela, no caso, naquela época, sabia em toda a área da NASA ali. Ninguém daquela empresa sabia aquelas contas, só ela sabia, e eles precisavam de uma pessoa para realizar os cálculos para lançar a primeira nave tripulada ao espaço. Como a gente sabe, nesse período, depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a Guerra Fria com a corrida espacial entre União Soviética e Estados Unidos. E a gente também sabe que os dois países queriam ser os primeiros a lançar o homem ao espaço, a chegar na Lua. E a União Soviética ela vai conseguir lançar a primeira nave tripulada ao espaço. Então a NASA já estava pressionada, porque o governo estava falando, não, a gente tem que passar na frente da União Soviética. Então a NASA já estava pressionada, eles precisavam urgentemente dos cálculos que eles não tinham, estava dando tudo errado. A máquina que eles tinham comprado por muito dinheiro, era a mais assim, tecnológica da época, não estava funcionando como eles precisavam, não estava acertando os cálculos como eles precisavam, então eles necessitavam urgentemente de uma pessoa que soubesse geometria analítica. E ela era essa pessoa, Katherine Johnson. E por isso ela vai sair da área das calculadoras humanas, né? E vai passar a trabalhar em um outro prédio, inclusive um prédio que era só para brancos, só tinha homens, inclusive, também na sala onde ela vai trabalhar. E a partir daquele momento é que ela vai começar a se destacar e que o potencial dela vai ser notado e vai ter a consideração, o reconhecimento merecido por ela. Então, a primeira missão que ela fez parte foi a missão do Freedom 7, que foi a primeira nave tripulada lançada no espaço pelos americanos, com Alan Shepard, em 1961. E foi por conta desse lançamento com essa nave tripulada que mais tarde, em 1969, vai ser possível a chegada do homem à Lua, que também a gente sabe que dessa vez os Estados Unidos ganhou. E ela também estará lá fazendo os cálculos dela, tornando esse fato possível. Então, falando sobre o Freedom 7, como os Estados Unidos já estavam muito pressionados, eles precisavam muito lançar, como eu já falei, essa nave tripulada urgentemente para o espaço. Só que acontecia que os cálculos não davam certo. E ela conseguiu fazer os cálculos para que a nave fosse em segurança, saísse da órbita da Terra em segurança e voltasse para a órbita da Terra em segurança. Porque esse era o problema. Eles não sabiam como fazer a nave voltar em segurança. Porque se eles errassem os cálculos, o Alan Shepard poderia virar um meteoro, ia virar uma bola de fogo e o cara ia morrer queimado lá dentro e não ia dar certo, obviamente. O intuito era que ele desse 7 voltas completas no eixo da Terra e depois retornasse, sendo resgatado pela Marinha Americana no Atlântico. Ele ia cair no Atlântico, né? Com a nave lá, a cápsula ia se soltar e a Marinha ia resgatar ele. Tiveram, né, alguns problemas técnicos ali no meio da experiência toda, mas os cálculos da Katherine vão salvar essa missão assim de última hora, né? E ele vai conseguir fazer 3 voltas completas na Terra e voltar em segurança depois de muita tensão. Mas são os cálculos da Katherine que salvaram essa missão e a tornaram possível. Outra missão que ela fez parte foi a missão Apollo 2, que também foi uma missão muito importante, anterior à chegada à Lua. Também fez cálculos para os ônibus espaciais, satélites. Ela também vai participar de uma missão extremamente famosa, que é o Apollo 11. Essa missão, inclusive, tem um filme explicando em detalhes o que foi essa missão, como ela foi, por que ela foi importante. Vou deixar aqui na descrição também se você quiser assistir. Ela participou da missão Apollo 11, fazendo os cálculos também novamente essenciais para essa missão ocorrer.
Mais tarde, ela também vai fazer parte da missão Apollo 13. Então, nessas duas missões, ela vai fazer esses cálculos de trajetória, cálculos de órbita, que eram muito importantes, porque se você errasse 2 décimos, a pessoa poderia morrer, se a pessoa poderia ficar perdida no espaço, a cápsula poderia se soltar. Era todo um trabalho em equipe, muito estruturado, para que tudo pudesse correr bem, até porque o nome do governo americano, do governo dos Estados Unidos, que estava crescendo como potência, se firmasse naquela multipolaridade que estava naquela situação. E a Catherine vai ser essencial para isso, por conta dos cálculos que ela consegue resolver. Em das missões que ela vai fazer parte, inclusive, ela vai praticamente inventar a matemática, porque não existiam cálculos possíveis na matemática daquela época que fizessem com que fosse possível montar uma equação fazendo com que se tornasse possível o retorno daquela aeronave em segurança, com que a tripulação voltasse em segurança. E ela vai conseguir, através de equações muito antigas que nem se usavam mais, ela vai unir umas equações antigas, ela vai criar umas novas equações, colocar uns novos números ali e vai conseguir fazer essa conta e vão meio que ficar assim, como assim ela conseguiu fazer isso? Então o reconhecimento dela já vai dar ela já vai começar a crescer. E o povo vai tudo começar a olhar para ela já, peraí, ela é inteligente, realmente, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela também vai fazer parte, mais pra frente, ela vai fazer alguns cálculos para a missão para Marte, uma das primeiras missões que foram enviadas pela NASA para Marte, certo? Algo muito importante também de dizer é que o período que ela passou dentro da NASA, por ser uma mulher negra, ela sofreu muito com essas adversidades da segregação racial que existia lá dentro, e ela fez com que também algumas regras fossem mudadas dentro da empresa, fazendo com que os negros e os brancos passassem a conviver um pouco mais em harmonia, pelo menos dentro da empresa, porque eles realmente precisavam muito dela. Ela era a única ali que sabia fazer aquelas coisas. Então o chefe dela começou a dar uma certa importância para ela, e isso faz com que a harmonia venha para dentro da empresa. Em 2015, ela vai receber uma medalha do Barack Obama, a maior honraria dos Estados Unidos, que é a Medalha da Liberdade. 17 pessoas na história dos Estados Unidos receberam essa medalha, e ela é uma dessas 17 pessoas, pelos seus feitos, pela sua contribuição com a NASA e com a humanidade, porque o que ela fez foi uma contribuição para a humanidade como um todo. Ela tornou possível que o espaço fosse estudado de maneira mais profunda. Porque a partir do momento que a gente pode ver, a gente pode estudar mais. A partir do momento que a gente pode lançar um satélite com mais precisão, com um detalhamento mais correto, então a gente pode entender mais do que é o espaço, do que é a órbita da Terra, e ela tornou isso possível em muitas ocasiões. Ela também, isso é uma curiosidade, em um dos lançamentos dessas aeronaves tripuladas, o John Glenn, que era o astronauta que estava dentro dessa aeronave, pediu que ela revisasse os cálculos do computador de bordo da aeronave dele, porque ele não confiava na máquina. Inclusive, uma frase que ele diz não dá para confiar em alguém que não tem olhos. Então, ele não confiava nesses cálculos e, por incrível que pareça, os cálculos da máquina estavam errados por questão de décimos. Ele poderia ter morrido, mas a Catherine estava ali para salvar o dia e salvar a vida dele. Então, em 2016, por conta de tudo isso e de muito mais outras coisas que ela fez também, ela recebeu uma homenagem da NASA, um centro de pesquisa com o seu nome, e está lá até hoje e ficou muito famoso. Ela vai vir a morrer em 24 de fevereiro de 2020, desse ano, com 101 anos. A NASA vai fazer vários comunicados oficiais mostrando como ela foi importante e como o legado dela não deve ser esquecido, não pode ser esquecido. Tanto para o movimento negro, porque ela fez muitas mudanças dentro da empresa, quanto o movimento aeroespacial, quanto todos os avanços que ela trouxe ali para a empresa. Existe um filme que chama-se Estrelas Além do Tempo, que foi um filme feito para contar essa trajetória dela dentro da NASA,
O filme conta a história dela como atriz principal, né, como personagem principal, mas também em paralelo duas outras histórias de duas mulheres negras também, que também trabalhavam na NASA e que também fizeram assim, coisas sensacionais. Uma delas foi a primeira supervisora negra da história da NASA e a outra foi a primeira engenheira mulher, primeiramente mulher, porque não existiam engenheiras mulheres na NASA, e primeira engenheira mulher negra na NASA nos Estados Unidos, nessa área da aeroespacial. Então, o filme vai contar a história dessas três mulheres em paralelo, vai mostrar tudo que elas passavam dentro da empresa, como elas fizeram para conquistar tudo aquilo. O filme é muito bom, ganhou 3 Oscars de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante em 2017, que foi o seu ano de lançamento. Vou deixar o link do filme aqui na descrição se você quiser assistir. Vale muito a pena porque é muito emocionante e dá uma visão mais completa sobre quem ela foi, sobre quem foram essas 3 mulheres e como elas passaram por tudo isso, certo? É claro que tem um pouco de licença poética, a ordem cronológica talvez não esteja tão correta, mas mesmo assim vale muito a pena assistir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho e compartilha com todos os seus amigos. Um beijo, meu nome é Júlia e até a próxima.